Ou você fala assim, não, eu quero fazer uma escova bem modelada, com uma ponta bem modelada. Você pode fazer também, usa uma escova com diâmetro menor, eu usei uma térmica, né, diâmetro pequeno aqui. Aqui eu usei a térmica com diâmetro médio. Aqui eu fiz com a mista, né, fazendo o efeito mais liso. No primeiro momento eu deixei ela bem curvadinha, aqui eu deixei ela levemente curvada, mais reta, tá? Então, essa é o conjunto da obra aí que faz você modelar qualquer cabelo. Sabe aquelas pontas mal modeladas, esticadas, aquelas pontas que não te obedecem, ficam feias, mal polidas? Elas fazem você se sentir frustrada porque você não consegue dar um bom acabamento para sua escovação. E elas podem até fazerem você acreditar que só ou a tesoura ou a chapinha resolvem. Mas na aula de hoje, no dia de hoje, eu vou mostrar para você como aprender a dominar a modelagem das pontas para que você não tenha o seu resultado de escovação afundado por pontas feias, por pontas mal modeladas, pontas esticadas. Então, fica comigo hoje que você vai aprender como faz para modelar os segredos de modelar as pontas dos cabelos. Se você ainda não me conhece, eu sou a Luma Sakamoto e eu sou a fundadora desse projeto aqui do Cabeleireiro Integrativo, onde meu primeiro objetivo, é te ensinar a como sair do zero à escovação perfeita. Então, você que é aspirante ou você que já é iniciante, ou cabeleireiro e tem dificuldades com escovação, o objetivo hoje, né, é te ajudar de alguma forma a dominar essa questão de escovação. E por que eu acho importante a gente dominar a questão da escovação? Porque é a forma da gente estilizar o cabelo com menos agressão térmica. É porque também, quando a gente sabe trabalhar a escovação, a gente consegue finalizar qualquer cabelo, a gente consegue valorizar o resultado, né, de qualquer cabelo. Então, gente, vamos lá. Se esse conteúdo ele te ajuda de alguma forma, faz um favor para mim. Primeira coisa, dá um curtir, né? Dá um like, dá um curtir na tela aí, toca 2 vezes, para ajudar o canal a crescer, a chegar a mais pessoas. Comente e compartilhe. Toda vez que você comenta, eu consigo entender se o conteúdo está de fato, né, conseguindo te ajudar, se está te dando um bom direcionamento. E o compartilhamento faz você ajudar demais o canal, tá? Então são 3 coisas: curta, comenta e compartilha. Vamos lá, então. Assunto de hoje, né? Que aquela pontinha do cabelo que você não consegue modelar afunda a sua escovação. Então hoje o tópico aqui é bem técnico, vou trazer parte prática também. E por quê? Porque aquelas pontas que ficam mal modeladas, que elas ficam esticadas, que elas ficam mal polidas, eu sei que isso gera frustração, né? Faz a gente se sentir frustrado. E às vezes pode até fazer a pessoa acreditar que é só a chapinha que resolve, consegue modelar aquela ponta, ou ainda que não tem jeito, tem que passar tesoura mesmo. Só que eu quero mostrar para vocês hoje como é que você consegue domar essa modelagem de pontas para que ela não afunde o resultado da sua escovação, tá? E, afinal, o que é essas pontas mal modeladas? A ponta mal modelada, ela é esse detalhe, né, da escovação que pode acabar com o efeito de movimento, de textura do cabelo, seja tanto no cabelo liso quanto no cabelo ondulado, tá? Quando o cabeleireiro não consegue modelar bem a ponta, a cliente percebe, ela fica incomodada, porque assim, é a parte de acabamento, né? A ponta, ela tem um peso muito grande aí, né, na percepção estética. Então, a gente tem que entender como fazer esse trabalho para dar o efeito que a cliente espera, para ela se sentir bonita, para ela sentir que o cabelo tá bonito, certo? Agora, uma ponta mal modelada não é cabelo que está extremamente danificado, tá, gente? Vamos separar as coisas também, porque tem vezes que não tem jeito, assim, se o cabelo estiver muito danificado, muito rígido, ressecado, aí realmente é tesoura. Mas eu tô falando para vocês de um cabelo, assim, que muita gente tem dificuldade, por exemplo, de pegar um cabelo de progressiva que não esteja extremamente danificado.
mas é uma dificuldade para o pessoal modelar. Eu vejo muito também, assim, cabelo de oriental, que a ponta também, o cabelo ele é mais grosso, o cabelo ele tende a ficar mais reto, né? Então tem muita gente que tem dificuldade com modelagem de cabelo de oriental, e aí acaba secando e o cabelo fica com aquele aspecto só esticado. Então, que mais? Ou mesmo cabelos mais finos, né? Que o pessoal também pode ter alguma dificuldade, porque o cabelo fica também com um aspecto esticado, fica com um aspecto de cabelo reto, né? Então, essa questão da modelagem da ponta, ela pode acontecer em vários tipos de cabelo, mas é importante entender que se o cabelo estiver extremamente danificado, aí realmente não tem um milagre que a gente faça, tá? Bom, eu quero saber de você que está assistindo, eu dei exemplos aqui, mas qual que é o tipo de cabelo que você tem maior dificuldade em modelar? É o cabelo com progressiva, é o cabelo com descoloração, cabelo de orientais, cabelos finos, cabelos curtos, né? Então, muita gente também não consegue dar o acabamento no cabelo curto e tem dificuldade nessa questão de nuca. Conta pra mim aí, do seu ponto de vista, qual que é o tipo de cabelo que você tem mais dificuldade em modelar? A Fernanda está assistindo pelo Facebook aqui, falou, bom dia, Fernanda. Quero que vocês interajam, comentem aí comigo. Que tipo de cabelo que vocês têm mais dificuldade em fazer a modelagem das pontas? Conta para mim. Então, só para avisar aqui o pessoal que está entrando agora, hoje o assunto é aquelas pontas que ficam mal modeladas, que elas podem afundar o resultado da sua escovação. Então, hoje eu estou conversando com vocês sobre, e vou mostrar para vocês, né, como é que você faz para modelar a ponta, porque se você não modelar, o aspecto da sua escovação fica com aspecto de mal acabado, a cliente fica incomodada, ela percebe que o cabelo não ficou bonito, então isso tudo compromete muito o resultado do seu trabalho. Eu quero saber se isso se é real para vocês, assim, se faz sentido eu estar falando sobre pontas, que tipo de cabelo que você tem mais dificuldade em modelar, se é o cabelo com progressiva, se é o cabelo de orientais, o cabelo fino, cabelos curtos, conta para mim aí qual que é a maior dificuldade. Mas, gente, por que eu tô falando sobre modelagem de pontas para vocês? Porque boa parte do que a cliente vai perceber como resultado do seu trabalho é impressionante, assim, porque isso eu comecei também a perceber muito com meu pai. Mesmo se o cabelo, assim, pode até ser um cabelo que está bonito no comprimento, tem brilho, mas se a gente olha para a ponta do cabelo e ela não está com um aspecto bem polido, saudável, bem modelado, bem trabalhado, isso acaba comprometendo bastante o efeito estético, né? Então, por que é importante você aprender a dominar essas pontas? Para você justamente melhorar a percepção de acabamento, né, e de resultado estético que a sua cliente procura da escovação, tá bom? Tá, então, Luma, você está me falando que é muito importante a gente aprender a modelar a ponta, mas o que normalmente acontece que na hora que a pessoa está escovando o cabelo, na hora que o cabeleireiro está escovando, que faz a ponta ficar esticada, a ponta ficar mal polida, a ponta ficar feia. Eu acredito muito que quando a pessoa vai trabalhar num cabelo que ela começou um movimento errado, ou ela começou com a escova, com o tipo de escova errado, ou ela ainda não usou a técnica certa, ela fica insistindo. Então, ela insistir na modelagem de uma ponta que não obedeceu, que você percebe que o cabelo já secou, isso é um jeito errado e não vai dar certo, você não vai conseguir fazer a modelagem da ponta. Então, primeiro ponto que eu vejo que as pessoas erram muito, ela começa a escovação,
seja porque ela escolheu a escova errada, seja porque o secador está na regulagem errada, ela continua, só que aí o cabelo vai ficando cada vez mais seco, mais rígido, né? E aí realmente ela perde o fio da meada, ela não consegue mais modelar esse cabelo, tá? Agora, tem outro erro também que eu percebo. Tem horas, tem vezes, que a modelagem, ela vai acontecer... Vou pegar uma menorzinha assim. Tem horas que a modelagem só vai acontecer se a pessoa trocar de escova. Por quê? Por exemplo, né? Mesmo quando eu falo para vocês, olha, a escova térmica, ela é uma escova mais precisa, ela facilita a modelagem da ponta. Mas tem horas que a gente precisa da escova mista para conseguir fazer a modelagem. Por quê? Porque o cabelo, por exemplo, um cabelo fino, um cabelo de progressiva, se a gente não tiver a aderência suficiente do cabelo na escova, você também não consegue fazer a modelagem. Então, às vezes é por conta da questão da escova, do tipo de escova que a pessoa está usando, que ela não consegue modelar a ponta. Então, ela não faz a modelagem porque ela está usando uma escova que não é adequada. Inclusive, assim, como eu estou mostrando aqui para vocês, uma escova mista, ela pode ser a melhor opção para um determinado tipo de cabelo, porque senão, se não tiver aderência, você também não consegue fazer modelagem, tá? Outro erro que faz com que as pessoas percam essa modelagem, que elas não consigam fazer a modelagem de pontas, é pegar o secador e ligar tudo no máximo. Eu já fiz conteúdo explicando para vocês como é que você usa a regulagem do secador. Você tem que aprender a usar a regulagem do secador. Senão, você vai com uma turbina, né, super quente no fio, e esse fio seca antes de modelar, tá? Então, são 3 problemas aí que eu vejo que as pessoas, os 3 erros que as pessoas cometem, que fazem com que elas não consigam chegar na modelagem das pontas. Então, vamos lá, repetindo, né? Quais são esses 3 erros? É a pessoa insistir numa mecha que ela não conseguiu modelar e ela continua lá querendo escovar aquela mecha, mesmo que ela já tenha perdido toda a umidade. Se ela perder a umidade do cabelo, ela não vai conseguir mais modelar a ponta, tá? Segundo erro é usar sempre o mesmo tipo de escova. Apesar de eu indicar para vocês, né, que a escova térmica, ela facilita a modelagem, ela tende a dar um efeito diferente da escova mista, muitas vezes você precisa da mista para ter aderência suficiente, mais a técnica correta, para você conseguir modelar uma ponta de um cabelo fino, de um cabelo progressivo, de um cabelo oriental, né? Então, tem alguns truques aí. Existem, vamos dizer assim, direções, né, orientações, mas às vezes a gente precisa mudar a escolha da ferramenta de trabalho para conseguir fazer a modelagem. Então, se a pessoa fica viciada em usar sempre a mesma escova, e a gente tem espessuras diferentes, necessidades diferentes desses cabelos, então o que acontece? Ela não modela a ponta porque ela está com a ferramenta errada, tá? E o terceiro ponto, né, o terceiro erro que eu vejo que as pessoas cometem quando elas vão tentar modelar a ponta, é que elas estão com uma turbina ligada ao máximo. Ela pega o secador e manda bala, né, liga tudo no máximo e vai tentar modelar a ponta. Não é assim que funciona, tá? Comecei falando então para vocês sobre os erros, né, que eu percebo que as pessoas cometem, né? Então, comecei falando sobre os erros que eu percebo que as pessoas cometem quando elas tentam modelar a ponta. E agora eu quero explicar para vocês como é que a gente pode fazer do jeito certo. Como é que a modelagem de pontas acontece do jeito certo? Primeiro ponto é você observar o tipo de cabelo. Quando eu falo de observar o tipo de cabelo, não é só a textura desse cabelo, se ele é ondulado, se ele é cacheado, se ele é crespo. Você tem que observar também a espessura. Bem como eu estava falando, a escolha da escova, ela tem influência da espessura do cabelo, tá?
Então, vocês têm que observar que tipo de cabelo que você está lidando. Segundo ponto, você tem que sempre gerenciar a umidade correta. Não dá para a gente modelar um cabelo que esteja quase sem água, né? Um cabelo que esteja praticamente seco, mas também não é tão bom assim você trabalhar com um cabelo extremamente molhado. Você tem que encontrar o ponto de umidade suficiente para te dar aderência, suficiente para você perceber que o cabelo está flexível, tá? E você conseguir fazer o gerenciamento disso. Quanto mais cacheado o cabelo, você precisa de mais umidade, porque se ele for secando e ele for tomando a forma natural dele, você vai ter mais dificuldade também de modelar. Terceiro ponto de como você faz para modelar corretamente é você escolher a ferramenta adequada. Ora você vai usar uma escova mista, ora você vai usar uma escova térmica, tá? E, por fim, você precisa, então, ter uma técnica correta. E a técnica eu vou mostrar também para vocês. A técnica correta faz com que você consiga dar o movimento sem forçar a fibra, sem secar excessivamente a fibra. Então, é uma mistura, tá? Quando você fala de modelagem de ponta, você tem que entender o tipo de cabelo, prestar atenção no nível de umidade que tem esse fio, escolher a ferramenta correta com relação, né, por exemplo, à escova, mas tem que fazer o ajuste da ferramenta que é o secador, e você tem, então, que ter uma técnica de modelagem para te ajudar, tá? Vamos lá, então, para cada um desses pontos que eu vou explicar melhor para vocês. Então, como é que você faz para você conseguir dominar qualquer ponta de cabelo? Você tem o entendimento sobre 4 pontos, né? Então, vamos lá. Como que você faz para modelar as pontas de qualquer cabelo? Você vai entender sobre 4 aspectos aqui. O cabelo em si, tá? Você vai entender sobre o nível de umidade que está essa fibra, a escolha das ferramentas e da regulagem das ferramentas, e você precisa de técnica em si. Então, você precisa saber o movimento específico que você vai fazer com a escova, tá? O posicionamento do seu secador, né? Então, o movimento de punho, tá? Cabelo é o primeiro ponto, né? O primeiro aspecto importante, a umidade, você regular a ferramenta e escolher a ferramenta certa, e por fim você ter técnica manual mesmo para você fazer o trabalho. Vamos lá, então, entender cada aspecto desse? Quando a gente fala do cabelo, entender o cabelo, a gente tem que entender, por exemplo, que a espessura vai influenciar na modelagem. Se você tem um cabelo mais fino, ele é consequentemente mais frágil. Você tem que tomar cuidado com o calor, tá? Agora, se você tem um cabelo que é mais espesso, que é um cabelo mais grosso, você vai precisar de mais calor para conseguir fazer o fio ceder, para ele pegar a modelagem que você quer, tá? Então, espessura de fio influencia. As químicas anteriores também vão influenciar, porque quanto mais química também, a gente abaixa mais tem menos resistência desse fio, o alisamento, a descoloração, e aí você tem que ter mais delicadeza, você precisa prestar mais atenção que esses fios, eles perdem água muito mais rápido, então não dá para você chegar com tudo, com um secador super forte, tá? Agora, se você tem um cabelo de progressiva, também você vai ter um entendimento de que esse cabelo de progressiva, ele tende a ter como se fosse uma camada, né, externa nessa fibra que atrapalha a modelagem. Então, de um lado a gente tem um cabelo que fica mais fino, mais frágil com descoloração, com os alisamentos tradicionais, ou mesmo cabelos que são muito tracionados, né, ficam fragilizados, e de outro lado você pode ter cabelos mais resistentes, cabelos que eles ficam mais rígidos, literalmente mais duros, né? Como, por exemplo, a progressiva, que vai precisar que você tenha um pouco mais se coloque um pouco mais de calor nessa mecha. O ponto com relação à umidade é que, assim,
quando o cabelo ele vai secando naturalmente, ele vai tomando, né, essa curvatura que ele quer por si só tomar, né? Então, vou pegar o exemplo também do meu cabelo aqui, ó. Meu cabelo tá úmido. Então, ele tá secando, ele tá começando a pegar a forma, né, que ele quer pegar. Quando a gente perde a umidade, é como se a gente estivesse lidando, então, com uma massinha que secou. Essa massinha que seca esse cabelo quando ele perde a umidade, a tendência dele manter essa forma aqui é maior. Então, assim, se ele já secou muito, ou se é um cabelo cacheado que já perdeu muito da umidade, você vai ter dificuldade na hora da modelagem. Então, você precisa aumentar a umidade, porque a água, ela vai quebrar essas pontes de hidrogênio do cabelo, que são responsáveis por até 1/3 da força do cabelo. Então, você quebra essa resistência para você conseguir colocar o cabelo numa nova forma. Então, se você não souber gerenciar a umidade, você acaba perdendo a mão, né? Realmente aí vai ficar, o cabelo vai ficar com aspecto de esticado, com aquelas pontas que ficam, né, feias, tá? Então, isso é importante de você entender. Outra coisa, vamos lá para a ferramenta. Ponto importante sobre ferramenta. A ferramenta, ela tem que te proporcionar uma aderência adequada. Então, a tendência é que as escovas térmicas, elas sejam boas, né, para modelagem. Elas tendem a ser melhores para modelagem. Então, eu tenho aqui uma escova térmica, mas olha só, o espaçamento dessa cerda aqui, ó, é maior do que dessa outra aqui. Então, às vezes, se eu estiver lidando com um cabelo um pouco mais fino, que ele não tem tanta aderência numa escova tão larga como essa, e eu não tiver uma térmica com uma escova com uma cerda um pouco mais apertadinha, pode ser que eu precise de uma mista, porque a mista tem cerdas mais próximas. A modelagem da ponta precisa de aderência da escova. Porque se o cabelo ele fica só por cima, né, ele fica resvalando e você não consegue entrar tanto com o cabelo para pegar a curvatura, né, pegar o diâmetro o formato dessa escova, você não vai conseguir modelar. Então, isso é um grande erro que eu percebo que o pessoal comete, porque não escolhe a ferramenta certa. Então, ajuste de aderência, e a aderência está ligada ao espaçamento de cerdas, e também a questão do diâmetro em si, né? Quando a gente pega escovas com diâmetros maiores, elas vão dar menos curvatura para o fio, né? Pode ser que, ok, você queira só uma viradinha de ponta, você não queira uma ponta muito, muito modelada, muito curvada, não tem problema, você pega um diâmetro um pouco maior, ou você não trabalha com o fio tão envolto na fibra. Então, dá para alisar um cabelo com uma escova de diâmetro menor, dá. Isso é uma questão de técnica. Só que aí, se você escolhe o diâmetro conforme o tipo de trabalho que você está fazendo, você facilita mais a sua vida, tá? O secador é outro ponto importante com relação à ferramenta. Por quê? Se a pessoa está lá na modelagem da ponta, já perdeu a umidade e ela continua trabalhando com tudo no máximo, esse cabelo vai secar de qualquer jeito. Então, o cabelo ele vai secar com a força do vento só esticado. Então, também outra coisa, a pessoa pode errar na modelagem da ponta porque ela não regula esse cara aqui, tá? Modelagem acontece mais em um ambiente mais, vamos dizer, quente, né? Mais úmido e não com tanto vento, tá? E aí, a questão da técnica em si. Você tem que preparar muito bem esse cabelo para que você tenha um alinhamento da mecha na fibra, né? Na escova, desculpa, de tal forma que essa pontinha aqui, ela fique muito bem envolta, que ela não dobre aqui dentro, né? Tem muita gente que pega, dobra, faz de qualquer jeito, aí vira a ponta e a ponta amassa aqui e ela continua fazendo o trabalho. Só que aí, na hora que solta, a ponta tá com aspecto mastigado, né? A ponta não fica legal porque ela não teve o cuidado
de pegar esse cabelo e fazer, né, envolver certinho aqui do jeito que precisa. Então, isso também é uma coisa que acontece com muita frequência. A pessoa não se liga, tá olhando aqui, ó, querendo alisar em cima, aí a ponta ficou de qualquer jeito aqui dentro, e ela continua o trabalho. E é nessas que a ponta fica com aspecto mastigado. Então, vamos entender o seguinte, na parte da técnica em si, você tem que tomar muito cuidado na hora que você vai começar a trabalhar essa mecha, tá? Eu vejo assim que muita gente se preocupa aqui com o alisamento da raiz e aí vai trabalhando aqui com essa ponta sem o cuidado de como ela está sendo envolvida na parte interna, ou mesmo que ela pega e dobra a fibra assim e o cabelo não está tão bem alinhado aqui na ponta. Então, o que ela faz? Ela acaba amassando todo o cabelo, né? E depois ela parte para a modelagem de ponta com o cabelo que já ficou todo amassado. Então, isso faz com que a ponta depois não obedeça. Então, tem sempre que tomar cuidado com o alinhamento dos fios. Você procurar trabalhar o mais organizado nessa mecha possível, porque depois, quando você for fazer dar uma enroladinha nessa ponta, ela já vai estar meio que já querendo tomar o diâmetro da escova, né? Está querendo tomar essa forma. Outra questão de ponta que acontece é quando o pessoal não faz o movimento de polimento do jeito certo. Então, ou não faz o suficiente, tá? Então, lembrando que o polimento, essa questão de você trabalhar esses giros aqui da escova, né? Para você conseguir fazer com que o cabelo ele fique passando por entre as cerdas, e é importante, inclusive, que as suas cerdas estejam bem alinhadinhas, para você conseguir dar esse efeito de alinhamento da cutícula, tá? Então, o polimento, ele ajuda muito no alinhamento da cutícula, ele ajuda a dar mais brilho pro cabelo. Então, a técnica, você precisa fazer o polimento. Só que aí, o polimento em si, não necessariamente vai te dar uma ponta modelada. O polimento, ele serve para te dar brilho, para te dar um acabamento legal, para você conseguir controlar o frizz. Só que a questão é que você precisa vir aqui, né, fazer o polimento, e aí você vem e dá a tal da apertadinha. Então, ó, fiz o movimento, o polimento, ele é um movimento que acontece muito no dedo, né? Nos dedos aqui, ó, girinho, a escova vai passando pelos dedos. A apertadinha, ela é um movimento mais de punho aqui, que eu brinco que é dar uma aceleradinha, ó, como se estivesse acelerando a moto. Por quê? Você coloca o cabelo mais para dentro aqui da escova. Olha, aqui ele tá escapando, ele tá muito frouxo, então tem que ter um pouco mais de tensão. Aí eu venho aqui e aperto esse cabelo, ó. Ó, tá vendo como é o meu punho aqui? Não é só o meu dedo que tá girando aqui. Eu encaixo o cabelo, sinto que eu tenho tensão suficiente, aí eu aperto, ó. Aí o cabelo entra mais na escova, tá vendo? Aí, no que você fez o polimento, apertou, você tem que esperar a mágica acontecer. Por quê? Como eu falei, a gente estava trabalhando com o cabelo. Quando a gente molha, a gente tem esse cabelo mais flexível, mais, vamos dizer assim, mole, né? E ele precisa secar. Essas pontes de hidrogênio, elas vão se religar na forma que a gente está dando aqui. Só que se você não esperar um pouco, essa forma ela não vai fixar. Então a gente tem que ter esse cuidado. Faz o polimento, trabalha a ponta, aí você vem, aperta para ele pegar bem a forma da escova, e aí você segura por um tempinho, tá? Vou fazer com o secador, eu vou usar o secador aqui e eu vou colocar, vou mostrar para vocês melhor aqui na parte prática. Então vamos lá. Deixa eu só me acertar aqui para ver de que jeito eu posso mostrar melhor para vocês. Vamos lá, aqui também, deixa que o pessoal, as duas câmeras conseguem ver também. Então vamos colocar um pouquinho mais de umidade aqui.
Lembra que eu falei, né? Controle da umidade. A umidade é importante para a gente conseguir modelar o cabelo. Você não precisa encharcar esse cabelo também, porque se você encharca o cabelo, trabalha com ele muito molhado e altas temperaturas, pode provocar um dano na fibra. E também isso já foi assunto de uma aula, os danos da escovação, né? Deixa eu checar aqui. Eu vou fazer... Deixa eu checar aqui. Vou fazer duas modelagens aqui. Com uma escova um pouco menor e uma maior, para vocês verem a diferença do diâmetro da escova, inclusive, né? Isso é legal também. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, então, eu vou usar uma escova térmica, que tem um diâmetro médio. Então, eu vou usá-la aqui. Deixa eu primeiro fazer um trabalhinho aqui de raiz. Vou trabalhar com secador em temperatura quente, né? E na velocidade média aqui, ou na velocidade, na verdade, velocidade baixa, né? Como eu falei, enquanto eu estou fazendo trabalho de raiz, eu tenho que ter atenção, porque eu já estou trabalhando a favor do ponta, do modelo dela, né? Eu posso deixar ela de qualquer jeito. Aí aqui, ó, o alinhamento que eu falo para vocês, que precisa acontecer, o alinhamento da ponta, é isso, ó, eu acabo trabalhando muito com esses dedos aqui. Eu continuo segurando o secador, só que eu venho aqui, ó, eu dou essa empurradinha aqui com o dedo, e aí eu venho com o vento, apertadinha, 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 movimento, apertadinha. Pegadinha. Aí, eu esperei, e aí eu solto o cabelo. E aí a gente tem, né, essa fibra bem, essa ponta bem modeladinha. O princípio, então, gente, vocês percebem que eu fiz... Quando a gente está escovando, isso tudo está acontecendo muito rápido, né? Então eu falei tipo de cabelo, o nível de umidade, as ferramentas, a escolha da ferramenta, da escova, o ajuste do secador. E aí você parte então para a técnica. A técnica em si, você vê que é muito rápido na hora que a gente está trabalhando, que tá engraçado, assim, às vezes quando eu paro para ensinar, eu falo assim, nossa, nem eu percebi que eu fazia isso. Então eu tô aqui, ó, sempre tomando esse cuidado com como em quão bem alinhado está esse cabelo, para facilitar o meu trabalho, porque se eu seco com desleixo, eu acabo me complicando, eu acabo tendo que repetir mais movimento, eu acabo tendo que... eu levo mais tempo. Então, esse alinhamento que eu falo para vocês, né? Essa preocupação, checar se a ponta, não tem ponta dobrada aqui, se esse cabelo está ficando bem, está bem desembaraçado, ajuda demais na definição da ponta depois. Porque você já vai meio que arrumando a casa, né? Você vai arrumando a casa, porque na hora que você vai trabalhar de fato a ponta, você tem uma ponta que não está amassada, ela não está mastigada, né? Aí você vem com esse alinhamento, polimento, né? Você vai trabalhando aqui, aperta,
aperta, espera, depois você solta. Então vamos lá, agora eu vou fazer com a escova de um diâmetro um pouquinho menor. Escova térmica também. Tomando sempre cuidado com o movimento da escova aqui. Espera um pouquinho. Assim, quanto mais você esperar, né? Às vezes tem cabeleireiros, já vi cabeleireiros trabalharem com várias escovas, e ele faz escova e deixa a escova aqui, né, presa, deixando esfriar. Lógico que quando você faz isso, você vai ter muito mais fixação dessa forma. Mas o fato de você aguardar um pouquinho aqui, você perceber que a mecha já deu uma esfriadinha e você soltar, aí você vai ter um baita de uma modelagem, né? E ó, se a ponta tá bem, olha só que interessante, se a ponta ela pegou bem a forma ó, na hora que eu tava trabalhando, o cabelo ele fica hiper mega modelado. Olha só que legal. Então, o diâmetro da escova, lógico que eu trabalhei com uma escova menor, fez com que esse cabelo ficasse super, super, super com a ponta enroladinha. Esse aqui nem tanto, né? O diâmetro da escova influencia muito. Então, super enroladinha, nem tanto assim, tá? Mas como eu não quero dar esse efeito no cabelo, tudo bem, você pode fazer qualquer outro tipo de efeito, inclusive de alisamento. E no alisamento eu vejo o pessoal errar muito. Eu vou molhar essa mecha aqui, gente, porque... Ah, não, que dó. Vou molhar a mecha, você não consegue... Ah, não vou molhar essa mecha, não. Vou deixar aqui. Vou deixar essa aqui bem enroladinha. Essa aqui embaixo. Vou molhar o outro lado. Ao vivo assim mesmo, né? Vocês vão assistir tudo bastidor aqui. A Luma mudando de ideia, modela essa ponta aqui de novo. Agora eu vou pegar, mostrar para vocês, que acaba acontecendo muito em cabelos de orientais e cabelos com progressiva. Eu faço muito a modelagem das pontas de progressiva e cabelo oriental com escova mista. Porque assim, é que a gente tem que entender o seguinte, né? A gente sempre fala também de ponto de expectativa da cliente. A cliente da progressiva, ela fez a progressiva, provavelmente ela quer continuar usando o cabelo dela liso. Mas tem que perguntar, lógico. E aí, qual que é a dor da cliente da progressiva com a ponta da progressiva? Que a ponta da progressiva ela fica estirada. Só que na hora que você vai trabalhar com uma escova térmica, muitas vezes você não consegue trazer a modelagem que você deseja, porque aquela ponta de progressiva não obedece, mas nem pagando. Então, ela é escorregadia. Muitas vezes a pessoa não consegue trabalhar
com a térmica, dando a modelagem na ponta do cabelo da progressiva, porque não tem aderência. E esse é o grande pulo do gato com relação à modelagem de ponta de cabelo de progressiva, e é muito parecida com a questão da ponta do cabelo de oriental. Na hora que você vai fazer, dar um efeito de ponta, não tem aderência suficiente quando usa a escova térmica, e aí a pessoa continua com o cabelo esticado. Então, às vezes, você precisa trocar de escova e usar, por exemplo, uma escova térmica. Então, uma escova mista, desculpa. Então, vamos lá. Vou fazer também alisamento aqui da raiz e vou usar a mesma técnica, só que com uma escova diferente. Vocês vão ver como vai ficar um efeito. Eu vou deixar mais liso, só com um pouquinho de viradinha de ponta, tá bom? Vamos lá. O alinhamento, né, a raiz que está aqui. Faço também. Aqui eu vou ter que só para mostrar para vocês. Ó, fazer o alinhamento dessa fibra. A ponta está alinhadinha. Polimento. Apertadinha. Só que ao invés de deixar ela fechar a escova. Vamos lá, começar de novo. Ao invés de fechar a escova com o cabelo envolto e fechá-la bem aqui em cima, eu vou fechar menos essa escova. Vou apertar para ter tração. Vou voltar com essa ponta aqui, apertar, voltar e segurar, mas eu vou segurá-la já deixando o cabelo, a ponta um pouco mais próxima aqui do fim. Porque eu fiz ele pegar a forma, o diâmetro da escova. Só que na hora que eu soltar, ao invés aliás, na hora de eu esperar, eu não vou esperar com ela tão envolto, o cabelo tão envolto na escova. Eu vou esperar com ela aqui um pouco mais embaixo, quer ver? Olha que interessante. Aí ela vai ficar com o efeito liso, mas uma pontinha um pouco mais virada. Mesmo com uma escova de diâmetro médio, você vai ver. Apertadinha. Eu vi que ela pegou a forma já. Agora eu vou dar a esperadinha aqui embaixo. O cabelo quase saindo. Porque aqui eu vou regular para ela não ficar tão curvada. Olha que legal. Então, a modelagem dessa ponta aqui, ela pega o formato da escova, mas ela não fica tão virada assim. Por quê? Porque eu esperei ela assentar na parte da escova aqui, já quase saindo. Então, se você esperar com a escova muito virada, com a ponta muito virada para dentro da escova, você vai dar bastante... Você vai fazer essa ponta ficar bem côncava, né? Agora, se você esperar um pouquinho mais para baixo, você meio que não usa todo o diâmetro da escova e ela fica uma ponta um pouco mais lisa. Eu consigo alisar essa mesma ponta mais ainda só de fazer esse movimento. Vou mostrar para você de novo aqui. Olha que interessante. Só que eu tenho que fazer ao contrário aqui, não. Eu tenho que fazer assim mesmo. Eu vou fazer com que a ponta ela fique menos curvada ainda. Então eu consigo dominar a ponta do jeito que eu quiser. Ó. Vou segurar ela um pouquinho mais esticada. Não estou curvando tanto ela na escova. Mas eu estou segurando o dedinho para fazer a tração suficiente. Ó. Aí eu vou esperar um pouquinho aqui. Ela já não está tão virada dentro curvada na escova. Então, eu vou reduzindo o grau, né, de quão curvado que eu quero dessa ponta.
Ah, eu não quero deixar reto. Ó, eu sequei essa mecha bastante, então eu vou molhar. Já não consigo mais deixar retona, mas agora eu vou umedecer e vou deixar reto, vocês vão ver. Mesmo com a escova de diâmetro médio. Devolvo a umidade para esse cabelo ficar mais flexível. E aí eu vou fazer uma modelagem, só que aqui eu não vou voltar tanto. Eu vou fazer com a escova, com o cabelo usando metade mais ou menos do diâmetro da escova. Então vamos lá. Polimento. Tem que ter aderência. Só que ao invés de eu usar aquela espeiradinha com a escova bem curvadinha, eu vou deixar ela mais retinha. E eles pegam ela. A posição do cabelo é importante. Espeiradinha com a ponta. Olha que legal. O cabelo fica com a ponta mais reta. Eu acho que deu para vocês entenderem aí, né? Você faz a modelagem da ponta do jeito que você quiser, né? Você pode usar, seja uma escova mista, seja uma escova térmica, mesmo com o diâmetro, pode até ser um diâmetro médio, você consegue fazer um trabalho de alisamento e deixar o cabelo reto, como eu deixei aqui, tá vendo? Ou você fala assim, não, eu quero fazer uma escova bem modelada, com uma ponta bem modelada. Você pode fazer também, usa uma escova com diâmetro menor, eu usei uma térmica, né, diâmetro pequeno aqui. Aqui eu usei a térmica com diâmetro médio. Aqui eu fiz com a mista, né, fazendo o efeito mais liso. No primeiro momento eu deixei ela bem curvadinha, aqui eu deixei ela levemente curvada, mais reta, tá? Então, essa é o conjunto da obra aí que faz você modelar qualquer cabelo. O meu cabelo está secando, olha só. Hoje eu falei para vocês sobre o perigo que você corre quando você não consegue modelar a ponta, quando você não consegue dar um efeito de ponta bom, aí você pode afundar a sua escovação. Então, eu mostrei para vocês os principais erros que eu percebo que as pessoas cometem quando vão modelar a ponta. Eu mostrei para vocês como é que vocês podem fazer para acertar a modelagem de pontas, porque ela envolve você entender de 4 pontos aí, né? 4 aspectos. O tipo de cabelo, né? A espessura do cabelo, histórico de químicas, você entender esse gerenciamento de umidade, porque cabelo seco não rola, não dá para você modelar um cabelo que já está muito seco. Falei também da questão das ferramentas, seja com relação a esse tipo de escova que você escolhe, quanto o ajuste do secador. E eu mostrei para vocês o conjunto da obra aí com relação à técnica e, né, esse cuidado que você tem que ter na hora que vai preparar a mecha, o movimento de polimento, apertadinha, esperadinha. Então, isso tudo é para te ajudar a entender como melhorar a sua escovação, porque eu acredito que o cabeleireiro integrativo, ele é ou ela é uma profissional que consegue dar o resultado estético, consegue, usando a menor agressividade possível, né, contra a fibra. Então, é basicamente isso que eu ensino aliás, é o que eu acho que é básico para as pessoas aprenderem. Mas a pessoa precisa de entender também de tricologia, de cosmetologia, técnicas de escovação é uma parte do que eu ensino. Porque o cabelo em si, né, tem tanta riqueza, tem tantas coisas maravilhosas que a gente aprende a cada dia sobre essa estrutura,
é incrível, assim, eu sou muito suspeita para falar, sou tricologista, eu amo trabalhar com cabelos, e o cabeleireiro integrativo é essa minha tentativa de mostrar para o pessoal como existe esse mundão aí de informação com relação a cabelo, com relação a cosmético, com relação a técnicas de escovação, que a gente precisa saber para trabalhar da melhor forma possível, respeitando a natureza do cabelo, tá? E aí, gente, a Ivânia falou que eu amei, parabéns, obrigada. A Renata mandou um joinha aí. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Quero aproveitar e desejar uma excelente passagem aí de ano para vocês. Que 2021 seja um ano muito abençoado, muita saúde para todo mundo e que seja melhor do que 2020, né? E semana que vem estou de volta para falar em como é que você faz para transformar a cliente em fã do seu trabalho, tá? Então semana que vem o assunto vai ser cliente, né? Porque às vezes a gente pode até ter técnica, pode até se esforçar, gostar de trabalhar com isso, mas não necessariamente isso garante que a cliente vire fã do seu trabalho. Então, o que eu quero trazer para vocês são esses aspectos, esses pontos que você pode observar, mudar no seu dia a dia, para que a cliente fique fã do seu trabalho e vá atrás de você, onde quer que você vá. Tá bom? Então é isso. Um beijo grande no coração de vocês. Deus abençoe muito vocês. E nos vemos semana que vem. Beijo para todo mundo.